noite. Vamos começar com Deuteronômio 11 hoje. São muitas informações, então eu vou tentar ser breve em cada trecho. Eu vou dividir por trechos também, como eu fiz da outra vez. E eu espero que você cresça muito, você receba muita compreensão, porque esse livro, como eu sempre falo, né, o livro de Deuteronômio é a repetição de todas as leis, mas se nós buscamos compreender o que está escrito, muita coisa é acrescentada além daquilo que a gente lê aqui. E vamos começar, para não perder tempo. No início diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. A gente já viu várias vezes Moisés repetindo isso para o povo, né? Praticamente todos os capítulos, em algum trecho, ele lembra o povo de guardar as instruções, de amar ao Senhor, de amar os mandamentos, amar a Deus, cumprindo os mandamentos, inclusive. E aqui não é diferente no início desse capítulo. Considerai hoje, e aí de novo ele vai trazer alguns acontecimentos, né, durante o deserto, durante o período do povo no deserto. Tudo bom, Carlinha? E aqui a gente vai ver um episódio em especial, mas vamos ler até o versículo 7 antes de falar desse episódio. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Ou seja, presta atenção, porque eu estou falando com vocês que acompanharam essa história toda do seu povo, né? Não estou falando com seus filhos que estão nascendo aqui no deserto, mas estou falando com vocês que desde o princípio eram pequenos e estavam ali acompanhando as situações. Estou trazendo à memória de vocês o que aconteceu para vocês lembrarem do quê? Da grandeza do Senhor, né? Considerar durante esses episódios a grandeza de Deus e também a sua poderosa mão e o seu braço estendido, ou seja, a sua graça. A gente conhece essa expressão, o braço estendido, a mão do Senhor como graça, né? E também os seus sinais, as suas obras que fez no Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Aí eu não vou repetir isso, porque isso é história batida, né? Todo mundo conhece essa parte do mar se abrindo, né? Do pessoal saindo das pragas, isso todo mundo se lembra, né? Mas vamos ler na sequência aqui, dá ênfase a esse próximo episódio que Moisés traz à memória do povo. E o que fez no deserto até que chegastes a este lugar? E ainda o que fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas, e tudo o que os seguia no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Esse episódio aqui eu resolvi trazer porque ele ilustra muito a sequência desse capítulo, né, desse discurso que Moisés está falando para o povo sobre a maldição, sobre a desobediência e o que aconteceu especificamente aqui. Corá, que era da tribo de Levi, Datã e Abirão, que eram da tribo de Ruben, se reuniram. Corá meio que instigou, né, esse povo, esses dois, a quererem o lugar de Moisés e Arão, o lugar de sacerdote, né, o lugar de líder. E eles se uniram a mais 200 homens, só que não eram homens assim que moravam ali junto da congregação, que estavam ali no arraial, né? Alguns da tribo de Ruben, alguns da tribo lá de Levi, eram príncipes. E estes príncipes, eles tinham sido escolhidos pelo povo, eram varões de renome que foram eleitos para ter uma posição ali de influência. Então, eram homens que foram eleitos pela própria congregação para
eles exerciam essa liderança, né? Porque lembre-se que existiam príncipes de cada tribo que conduziam, que cuidavam, né? Esse povo não ficava no mesmo lugar, eles estavam sempre peregrinando pelo deserto, cada hora onde Deus ordenava que eles fossem, eles iam. E esses príncipes se uniram a esses 3 homens e foram se rebelar contra Moisés e Arão e se rebelar contra a liderança deles. E aí no versículo 3, lá de Números 16, se você quiser acompanhar, a gente tem a exclamação deles, né, diante de Moisés e de Arão. Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E isso é um comportamento que você vê até hoje, né? Porque a Igreja de Cristo, ela é formada por pessoas, por indivíduos. E todo indivíduo recebe um dom do Senhor para edificação mútua, né? E existe também um versículo que diz que todo filho de Deus, né, nascido de novo através da fé em Jesus e do batismo de arrependimento, recebe o Espírito do Senhor que ensina a cada um. A gente não precisa de um sacerdote porque o próprio Espírito ministra no nosso coração. Mas as pessoas confundem isso com a abolição dos ministérios e dos ministros que são autoridades espirituais no corpo. Só que isso é um problema, né? Porque quando você não recebe um ministro no caráter de ministro, deixa eu só arrumar aqui minha internet que eu não sei se ela tá boa, tá? Se começar a travar minha voz, por favor, me avisem que eu troco o sinal aqui. Mas, e bem-vindo todo mundo que está chegando aí. Quando você não recebe um ministro no caráter de ministro, você está, na verdade, rejeitando aquele que foi levantado pelo Senhor para abençoar a sua vida, para te exortar, para te admoestar, para te orientar, para interceder por você. E aqui você vê que esse comportamento é um comportamento humano, né? Vem da soberba do nosso coração, esse desejo de ocupar o lugar de honra, o lugar principal e achar que você não precisa dos outros. Desde sempre, isso está na nossa humanidade e a gente precisa abrir mão desse velho homem e se submeter às autoridades, assim como o Senhor ordena, né? E aqui a gente vê uma consequência muito forte, porque Deus estava disciplinando o povo a partir dos erros, né, daqueles que tinham um coração endurecido. E o que acontece é que Moisés cai sobre o seu rosto, né, ele se coloca prostrado, na verdade clamando, intercedendo, né, diante de Deus por conta da rebeldia daqueles homens. E ele então vai para Corá e fala assim: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá. E aí Moisés se dirige somente a Corá, né? Porque Corá era da tribo de Levi. Os levitas, a gente já aprendeu que foram eleitos, né? A tribo toda foi eleita para ficar a serviço do Senhor, para receber o Senhor como herança. E aí ele diz assim para o Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Então Moisés está questionando Corá, né? Você já recebeu uma herança do Senhor que as outras tribos nem receberam e você está achando isso pouco? E aí Corá, muito impetuoso, né, e obstinado, ele responde assim, no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 12, aliás, não é nem a Corá, né, ele manda chamar Datã e Abirão
e Abirão é que são petulantes. Eles respondem assim: não subiremos, porque ele chama eles para irem ao encontro de Moisés, né? E aí eles respondem: não subiremos, porventura é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. E Moisés se irou, falou para o Senhor, né? Não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles e nenhum deles fiz mal. E a nenhum deles fiz mal. E disse Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários também, tu e Arão cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E aí, na continuação da história, depois você lê o capítulo 16 de Números para ter mais detalhes, mas o Senhor alerta que ele vai vai consumir aquele povo, né? Para Moisés e Arão se afastarem daqueles rebeldes. E aí Moisés intercede, porque a congregação estava ali, e na verdade quem pecou foi só Corá, junto com os 2 filhos da tribo de Ruben, que é Abirão e Datã. E então o Senhor fala: então ordena que essa congregação saia de perto deles, da tenda deles. E aí ficou na tenda somente estes homens com suas famílias, e então a terra tragou estes homens e trouxe um grande temor sobre o povo, que acabou murmurando, na verdade, lamentando a morte daqueles homens, né? Eles não entenderam o que estava acontecendo, e veio uma praga. Arão foi interceder a mando de Moisés para que a praga saísse, né? Ele foi espiar o erro, o pecado da congregação. E então, depois vem o lance lá do bordão, que o Senhor ordena que cada tribo tenha um bordão, e que no dia seguinte o bordão que florescesse era com aquela tribo, com aqueles homens que Deus estaria trabalhando, né? Estaria usando para servir e para ser o sacerdote e trazer o sacerdócio sobre todo o povo. E aí somente o bordão de Arão que floresceu, e esse bordão ele floresceu com amêndoa, se não me engano, e aí ele foi colocado na arca junto com o vaso de gomer com maná, né, de um gomer de maná, e com as tábuas da aliança, as tábuas do testemunho. Então, na verdade, Moisés está trazendo a lembrança do povo, né? Vocês precisam se submeter à autoridade que Deus levantar, né? Vocês não podem se rebelar como estes homens fizeram. Sempre quando ele traz à memória do povo alguma história, ele está querendo lembrar o povo do erro que foi cometido, para que eles se guardem, né? Se protejam e não cometam o mesmo erro. Então, para nós, né, a gente tem que entender que o Espírito do Senhor, ele está em nós, ele nos instrui, mas isso não elimina, assim como aquele povo era santo para o Senhor, o povo todo era santo, mas existiam homens específicos que foram levantados para cumprir o sacerdócio diante do Senhor, para servir ao Senhor. Agora, né, no nosso tempo, com a aliança através de Jesus, existem ministros que são levantados como profetas, como os mestres, né, os professores, vamos pegar aqui em 1 Coríntios 12 para não falar algo que não seja, rapidinho, senão me embola. 1 Coríntios 12, versículo 28. Existem os apóstolos, os profetas, os mestres ou professores, os operadores de milagres, os que recebem dom de cura, de socorro, governo, variedade de línguas. Estes são os ministérios, né? Depois você pode ler lá capítulo 12 de 1 Coríntios, tem relatado os dons que você pode pedir ao Senhor, e tem os ministérios, isso fica para uma outra aula, mas os ministérios é o Senhor que unge e que determina quem vai cumprir o quê no corpo de Cristo, né? Dando sequência, nós temos mais uma lembrança
mais uma ordem, né, que Moisés traz, lembrando o povo para guardar todos os mandamentos. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde vos dirigir. Repara que ser forte é uma consequência do cumprimento da palavra de Deus, e isso para nós também. Você cumprindo a palavra do Senhor, você meditando na palavra de Deus, você exercendo aquilo que Ele espera que você exerça, né? Você vivendo debaixo da sua reta justiça, isso traz força para você. E essa força te mantém debaixo da mão do Senhor. Então, você não sofre ataques do inimigo, você não tem o fruto do teu trabalho roubado, e você tem as bênçãos do Senhor te acompanhando. A gente já fez um estudo falando sobre as bênçãos, né? Acho que foi umas duas lives atrás. Então, lembre-se que a força do teu espírito para vencer a sua fraqueza da carne, ela está no cumprimento dos mandamentos do Senhor. E como consequência, eles fortes poderiam entrar e possuir a terra que o Senhor prometeu. E no 9, também tem uma consequência o cumprimento dos mandamentos, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Então aqui você tem o resultado do cumprimento dos mandamentos, que não é salvação, e a gente sabe disso, né? Foi por isso que Paulo fez aquele discurso todo para os romanos, para os gálatas, avisando que eles não deveriam se apoiar à lei para receber salvação, porque a lei, ela faz parte, na verdade, da essência daquele que crê no Senhor, que confia no Senhor, e nós somos salvos, né, agora com a nova aliança, através do sangue de Jesus, da nossa fé em Jesus, confessa. E em Marcos, se não me engano, deixa eu ver, cadê minha referência aqui? Marcos 16:16, Jesus deixou claro: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, ponto. A salvação, ela vem pela fé, e você crendo em Jesus, você confessa que Ele é Senhor e Salvador na sua vida, você confessa os seus pecados diante dEle, pedindo perdão para que o sangue dEle te limpe, te purifique, e ao se batizar no batismo, né, na imersão nas águas, você nasce de novo, você recebe uma nova vida, e também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele habita em você. E então a lei do Senhor, esses mandamentos que nós estamos estudando, são impressos no teu coração e na tua mente. O Espírito do Senhor te faz lembrar deles o tempo todo, trazendo para você discernimento e entendimento, e com o entendimento você se afasta do mal. A lei em si, os mandamentos, eles fazem o quê? Eles te dão força, como a gente viu, para que sejas fortes, e também ele prolonga os teus dias, ele te dá longevidade de vida, porque a palavra do Senhor, ela é vida, ela é fonte de vida, tanto para a nossa alma quanto para os nossos ossos, né? A gente tem várias passagens falando que a palavra do Senhor, ela revigora, ela traz refrigério para a alma, ela fortalece os ossos, ela é poder e autoridade. E aí, continuando, então no 9 diz que você então prolonga os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, aqui ele está falando lá com o povo, né? E a sua descendência, terra que mana leite e mel. Então, essa é uma palavra que ela é perpétua, né? Ela não é somente para essa geração que recebeu esse discurso de Moisés antes de entrarem na terra de Canaã, de atravessarem o Jordão, mas ela também é até o fim de tudo, porque a palavra do Senhor, ela é perpétua, a aliança de Deus, ela é perpétua, os estatutos do Senhor são perpétuos porque eles vêm da justiça do eterno, eles sempre existiram, toda lei existe antes do povo existir, embora nós não precisemos cumprir com todas as leis que os judeus cumprem, porque nós não somos povo eleito, né, descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé, né, filhos na fé, nós nos tornamos as nações pelas quais
Abraão seria pai, que foi a promessa que Deus deu para ele, que ele seria pai de muitas nações. Mas nós devemos conhecer, porque conhecendo a lei, conhecendo os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, primeiro que você compreende o cumprimento de todas as coisas em Jesus, você compreende todas as profecias e você compreende quem é o Senhor e como Ele é justo, como Ele é bom, como Ele é misericordioso, porque o tempo todo aqui Ele está revelando o seu caráter, tanto através das leis que Ele instrui, como a maneira como Ele cuida do seu povo. No versículo 10, o Moisés diz o seguinte: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé a regáveis como uma horta. E o que isso quer dizer, né? Como assim que no Egito era com o pé que eles regavam a semente como uma horta? O rio Nilo é que regava todas as terras, né, que eles cultivavam. E para isso eles tinham que se deslocar. Embora tivesse o sistema de irrigação, existia um esforço, né? Quem construiu o sistema de irrigação foram os escravos, não foram os egípcios. E o povo de Israel ficou 400 e tralalá de anos escravos lá no Egito. Então, foi com o suor deles, né? Foi com os pés deles que toda aquela plantação foi regada. Só que em Canaã, a chuva é que regava, a água vinha do céu, era a chuva que regava a plantação. E aí nós vamos entender aqui que Deus é o provedor, né, de todas as coisas, e a bênção vinha através da chuva também, como bênção sobre o povo. Do versículo 11 até o versículo 21, nós temos... É isso, versículo 11 a 21, deixa eu só confirmar aqui. Não, é 13. Então vamos continuar lendo, depois eu vou falar essa outra parte. No versículo 12 agora, aliás. 12 não, gente, perdão, no 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Então, essa terra, né, além de ser a terra prometida, seria a terra onde os olhos do Senhor estaria ali abençoando o seu povo, zelando pelo seu povo, e Ele mesmo providenciaria a água para manter os solos regados e férteis, e eles terem todo o fruto, né, toda a semente, todo o grão, para colher ao seu tempo. No versículo 13 agora eu entro nesse tema, do versículo 13 ao 21, a gente tem o segundo parágrafo do tal do Shema Israel, que eu já expliquei quando nós estudamos em Deuteronômio 6, aí se você não pegou essa explicação, quando acabar aqui, procura lá no IGTV, capítulo 6 do estudo de Deuteronômio, que eu explico a primeira parte dessa oração. Essa é uma das principais orações que o povo judeu faz diante do Senhor, porque ela é um resumo e é também um testemunho que eles declaram quando eles falam, né, quando eles oram esses trechos da Torá, que, né, para eles é a Torá. O primeiro trecho está em Deuteronômio 6, o segundo trecho é Deuteronômio 11, de 13 a 21, e o terceiro parágrafo, o terceiro trecho, é Números de 15 a 37, 41, que hoje eu vou trazer para vocês. Mas esse segundo parágrafo, ele mostra a justiça de Deus no que diz respeito a Israel como um todo, em manter e guardar a herança, a educação judaica, e essa educação judaica ser tanto individual como coletiva, ou seja, você aprende, você põe em prática e você instrui o próximo. E essa é uma obrigação que eles têm de aprender, de cumprir e de ensinar.
E isso a gente deve trazer para a nossa vida também. Não é à toa que Jesus mandou a gente fazer discípulos para Ele. Simplesmente você não vai só dizer para a pessoa, você está salvo, Jesus te salvou, porque você confessou Jesus e pronto, acabou, sua vida agora vai ser uma maravilha. Na verdade, você tem que instruir esse novo convertido, essa pessoa que nasceu de novo, nas instruções, na palavra de Deus, para que ela também seja fortalecida, para que ela também prolongue os dias dela na terra, para que ela também seja abençoada e cada vez mais desenvolva a sua salvação. E a gente já aprendeu na outra aula que o leite espiritual é a base. Nós precisamos da base para poder ensinar com o alimento sólido, para apresentar, né, o alimento sólido para as pessoas, para aqueles que estão vindo para o reino de Deus. Como nós fomos atraídos, nós também convidamos outros a participar desse reino. E nós também temos obrigação de aprender, de cumprir e de ensinar, né? Não vamos cumprir os 613 mitzvot, porque somos gentios, não precisamos, mas nós precisamos conhecer a palavra e o máximo que a gente puder extrair para ter discernimento de como viver e abandonar as práticas do passado, porque todos nós éramos idólatras de alguma forma. Nós precisamos aprender e crescer e então continuar edificando o corpo com os dons que o Senhor nos entrega, com a compreensão que o Senhor nos dá, com a sabedoria que vem do alto, e é isso que a gente deve buscar e compartilhar com os outros. Então essa parte da oração, né, diz o quê? Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvie, servais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. A gente já viu, né, o tefilá, o que significa. E escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, que é o mezuzá que a gente também já aprendeu. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Bom, na verdade até o 21, né? Eu acompanhei. Até o para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Eles repetem esse parágrafo junto com os outros 3 textos que a gente vai ver, todos os dias de manhã e à noite. Eles fazem essa oração, eles meditam nisso para que o coração deles se lembrem que eles precisam estar conectados ao Senhor e cumprindo os mandamentos. É interessante aqui nesse trecho, né, que você vê a condição que Deus está. Se você me amar, se você cumprir, eu darei erva no vosso campo e eu darei chuva da vossa terra. É o Senhor que provê o suprimento. E tem 3 coisas na cultura judaica que o Senhor, ele não... Porque assim, os anjos, né, que você conhece como anjos, mas na verdade a tradução certa seria mensageiros. Eles têm cada uma função, né? Existem os anjos que são os mensageiros que trazem as bênçãos, que trazem os recados. Existem aqueles que estão lutando contra principados e potestades em nosso favor, que eles são conservos nossos, nós não devemos adorar anjos por isso. Inclusive lá em Apocalipse, quando João foi se prostrar diante de um anjo que estava trazendo toda a revelação, ele ouviu do anjo falando, né? Ele falou, levanta e não me adora, só adora ao Senhor,
porque eu sou conservo contigo, eu estou na mesma função que você aqui, para fazer com que todas as palavras do Senhor se cumpram. Eu também estou trabalhando para o Senhor. E existem esses anjos que trazem as respostas de Deus, né? Ou o juízo do Senhor, ou trazem as pragas. A gente tem no Apocalipse uma descrição, né? Dos selos, e ali também tem dos cavalos, né? Cada cavalo tinha uma cor. Depois você pode ler lá mais detalhado, só estou passando para você entender o que eu quero dizer. Mas tem 3 coisas, né? Então, que o Senhor, ele cuida de acordo com a cultura judaica, que ele não passa para os anjos porque ele age com misericórdia. Então, um anjo não agiria com misericórdia, agiria por obediência. Um anjo não tem como medir se você merece ou não. Ele vai de acordo com a palavra que Deus ordenou. Se a pessoa errar, você faz isso. Ele faria isso se a pessoa errasse. Mas o Senhor, se a pessoa erra, ele age com misericórdia. Ele não traz o juízo direto, né? O amor dele cobre a multidão de pecados e a misericórdia dele vem antes do seu juízo. Ele espera nós nos arrependermos, né? Porque ele é um Deus longânimo. Então, essas 3 coisas que ele não confia aos anjos, aliás, aos mensageiros, mas fica na mão dele permanentemente, são a chuva, a subsistência, a procriação, o direito à vida. Ele sempre permite ou não uma vida vir ao mundo, e a ressurreição dos mortos. Então, na cultura judaica, eles entendem que, da mesma forma como nós, que quando o Messias vier, haverá a ressurreição dos mortos, só que eles não conseguem crer que Jesus é o Messias, mas todo o cumprimento dessa palavra eles estão esperando. Então, eles creem que Deus não determinou para nenhum anjo ficar cuidando desse departamento, nem da procriação e nem da chuva, né, da subsistência, porque eles acreditam que o anjo ele vai só obedecer a ordem, enquanto que o Senhor, ele age com misericórdia. Então, ele, antes de determinar, você não vai nascer porque sua mãe está no pecado, então você não vai nascer. Na verdade, ele permite o nascimento de um bebê, por exemplo, né? Não estou falando que isso é uma regra que sempre acontece, mas ele permite o nascimento de crianças em situações difíceis, de crianças em relações que talvez nem sejam desejáveis, porque ele tem um propósito naquela vida. E na ressurreição dos mortos, eles creem, né, que como nenhum judeu consegue cumprir todos os mitzvot, o anjo não teria misericórdia e não ressuscitaria quando Jesus viesse, o Messias viesse. Vamos falar de como eles pensam. Eles creem que se essa ordem, né, se essa chave estivesse na mão desses anjos que estão amando do Senhor, cumprindo com as ordens dele, eles não ressuscitariam homens que não cumpriram toda a mitzvot. Só que o Senhor, como é misericordioso, então eles creem que esse poder só vem do Senhor, né? Está no Espírito do Senhor, a gente sabe disso, que os homens que Jesus ressuscitou foi pelo Espírito Santo. Inclusive, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, esse poder realmente vem do Senhor, vem do seu Espírito. E é isso, acho que em relação a esse lance do Senhor ter esse poder e não passar essa ordem para nenhum anjo, vamos deixar aqui, senão vai ficar enrolando demais. Agora vamos para o 3º parágrafo da Shema Israel, que não está em Deuteronômio, mas está em Números 15, do versículo 37 a 41. Talvez você já até tenha lido sobre isso e não entendeu muito bem, ou passou batido porque não faz parte do que você precisa cumprir, então, né, tanto faz, mas para eles é importante. A gente vai ler Números 15, versículo 37 a 41. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações,
e as borlas em cada canto, presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os que andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nesse parágrafo, então, está o cumprimento do comando para se tornar povo santo e separado, né? O uso do tzitzit, que são as franjas. O Eterno, ele afirma que foi ele que tirou o povo do meio do Egito e ele que tornou aquele povo o seu povo, e ele é o único Deus do povo de Israel. Este tzitzit, que é o quê? São essas borlas, né? Tá com essa tradução de borlas, mas são as franjas. Tzitzit são as franjas enroladas e amarradas nos cantos do talit, ou do talit. Katan, que é o pequena túnica, se não me engano, pequena capa, ou do talit gadol, que é a capa grande. A capa grande vocês já devem ter visto que aquele manto que eles usam parece um poncho, né? E ele é cheio de franjinha, tem 4 pontas, é sempre uma vestimenta deles. Tem esse talit pequeno, que é embaixo das camisas que eles usam, com essas 4 pontas. E tem um que é tipo um manto, assim, que vem por cima, que eles usam só para as preces matinais hoje em dia. É uma tradição deles, né? Mas essas vestimentas, essas franjas, elas trazem a lembrança dos homens, só dos homens, porque é só os homens que usam isso, eu já vou explicar por quê. Mas traz a memória deles que eles precisam lembrar dos mandamentos do Senhor e eles precisam cumpri-los com todo o coração, de todo o entendimento, né? Com toda a alma, com toda a força, com tudo que eles são e têm. Quem usa isso são homens e meninos. Hoje em dia, tradicionalmente, são meninos de 3 anos, dependendo do grupo de judeus, que começam já a usar essa vestimenta. E nessas 4 pontas, então, há essas franjas, e essas franjas, elas possuem 8 cordões, então, né? São 8 cordões que compõem essas franjas, e cada cordão tem 5 nós. Esses 8 cordões, eles dizem que também se remete aos órgãos deles, então, para eles se lembrarem que todos os órgãos dele, todas as partes do corpo deles devem estar subjugadas e debaixo dos mandamentos, né? Não podem estar descontroladas, eles têm que ter autodomínio, autocontrole para não errar, para não pecar. E os 5 nós faz referência aos 5 livros de Moisés, que compõem a Torá, né? Então, eles entendem que eles precisam conhecer toda a Torá e meditar nela o tempo todo para saber como agir e como cumprir cada mitzvah que eles têm. Por que as mulheres não precisam disso? Porque elas, através da sua natureza, da sua sensibilidade, elas já têm uma tendência de ser fiel ao Senhor e de pensar, de meditar mais nas mitzvot do que os homens. Elas têm uma conexão muito mais direta com o Criador. Eu não vou ficar dando muito detalhe do tzitzit, mas só para vocês entenderem, né, que a tradução se refere mesmo às franjas. E eu vou fazer um raiz para explicar mais detalhado isso daqui, mas é para vocês entenderem um pouco da cultura, né, e de onde vem as tradições deles, que está realmente na palavra, né? Não são coisas que eles inventaram ao longo do tempo. O que eles inventaram ao longo do tempo foram as regras, que nem eles mesmos conseguem cumprir, né? As regras que os fariseus trouxeram. Não é a lei em si. Deus nunca mandou a lei ser revogada, né? Jesus mesmo diz que ele não veio revogar a lei. Agora, dando continuidade, né? Como eu já li o versículo 22 e 23... eu vou lá para o 24, que diz o seguinte: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental,
será vosso, ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. O que eu queria trazer assim mais detalhado é sobre você pisar a planta dos pés, né? Quem acompanha meus estudos lá no Telegram já aprendeu sobre os estudos de Repara a Brecha, que os nossos pés são um canal, né, espiritual, um canal onde nós nos conectamos com o mundo espiritual. Quando nós colocamos a planta dos nossos pés, nós estamos tomando posse ou submetendo algo diante do Senhor, com a autoridade de Jesus. Por isso que nós não devemos colocar a planta dos nossos pés em qualquer lugar, porque nós carregamos o reino de Deus e a gente não deve levá-lo para qualquer lugar, e também nós não podemos ter contato com algo que é consagrado. Quando o povo estava colocando a planta do seu pé nessas terras, lembrem-se que essas terras elas eram terras de nações idólatras, nações que tinham os seus deuses, os seus postes ídolos, nações que levantavam os seus altares nos montes e embaixo das árvores nos bosques para os seus ídolos, para idolatrar Baal, idolatrar Moloque, idolatrar aos deuses que eles tinham. E o Senhor ordenou, né, que eles limpassem toda a terra. E ao colocar a planta dos pés, eles estão tomando posse para aquela terra ser somente do Senhor. Lembre-se que Deus chamou esse povo para ser propriedade exclusiva dele. E a presença do Senhor era com este povo. Então, o povo estava carregando a presença de Deus e ao pisar a planta dos seus pés, eles não só estavam tomando posse, né, fisicamente daquele ambiente, daquele lugar, mas espiritualmente eles estavam declarando: esta terra é do Deus único, é do Criador dos céus e da terra, e aqui principados e potestades não têm mais domínio. E aí na sequência nós temos o lance da bênção e da maldição, que também foi uma ordenança, né, deixada por Moisés para o povo, para que o povo, quando entrasse na terra de Canaã, eles declarariam a bênção e a maldição, né? 6 tribos ficariam no Monte Gerizim, declarando a bênção, e 6 tribos estariam junto com o altar no Monte Ebal, declarando a maldição. Visualmente, essas montanhas, né, esses montes, eles são próximos, mas ao mesmo tempo eles têm características muito diferentes. Dentre eles está o Vale de Siquém, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um vale importantíssimo na história do povo de Israel, né, a partir de Abraão. Mas o que você precisa entender é que o Monte Ebal, ele era uma terra árida, era um monte desértico, enquanto que o Monte Gerizim era uma terra fértil, cheia de vegetação. Então, as pessoas estavam fisicamente olhando, né, o que a bênção trazia e o que a maldição trazia. Logo no primeiro versículo, né, desse trecho aqui, que vai do versículo 26 ao 32, nós temos uma frase que eu não gostei, não é que eu não gostei, né, mas é que tira um pouco do nosso entendimento desse trecho que eu vou trazer para vocês. Na minha tradução tá assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Essa primeira palavra que deveria estar aqui é vedes, que hoje eu ponho diante de vós, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. No hebraico seria mais ou menos assim, né? Não sei se eu vou conseguir falar do jeito certo, mas seria Re anochi noten lifnechem hayom berachá ukelalá. Esse re, que quer dizer ver, ele traz a conotação de que você deve assumir um compromisso que envolve as suas emoções, mas requer também uma reação maior a uma compreensão que você já tem. Enquanto que o Shema, que era aquela oração que a gente estava, né? Porque assim, todas as leis, Deus está falando, ouça Israel, ou veja.
quando ele fala ouça, shema, ele está querendo dizer, você deve fazer um compromisso que envolve o seu intelecto, requer uma compreensão que vai além, né, do que você tem que ser uma compreensão mais profunda, você precisa buscar essa compreensão. Então, toda vez que você vê nos trechos, ouça Israel, ouça povo meu, é que você precisa buscar essa revelação mais profunda. E Jesus, ele traz isso com aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou, em verdade, eu vos digo. Né? É a mesma intenção quando ele usa essas expressões. E o que é o ver, você deve, então, assumir esse compromisso que envolve as suas emoções, mas requer que você reaja de uma forma mais intencional com a compreensão que você já tem. E aí ele fala, vedes que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Então assim, eu já apresentei para vocês toda a lei, Deus já se revelou para vocês, o Senhor já mostrou como ele é justo, como ele está com vocês, como ele guarda vocês, a glória dele esteve acompanhando vocês esses 40 anos no deserto, e agora vocês precisam ver essa maldição e essa bênção diante de vocês e escolher o que vocês querem. Então, o teu livre-arbítrio, ele não está você tem liberdade para fazer o que você quiser, escolhe o que você quer fazer e vai fazer. O teu livre-arbítrio, ele está pautado nisso, entre você escolher a bênção e a maldição. A bênção, ela vem com obediência, a maldição, ela vem com a desobediência. E a maldição, ela é então uma consequência. Eu até fiz lá uma enquete, né, para saber se vocês sabiam se maldição era um castigo ou uma consequência, e a maioria respondeu acho que 100% respondeu que era uma consequência, e vocês estavam certos. A maldição é uma consequência que vem com a desobediência, né? Tanto a bênção como a maldição, elas vêm de Deus, assim como o bem e o mal Deus criou. Tem muita gente que acha que o mal é a ausência de Deus, né, que já existia, mas na verdade tudo vem do Senhor, né? Nada existe espontaneamente. Ele criou todas as coisas, inclusive o mal. Só que o mal é o oposto do que ele é, porque ele tinha que dar chance para os homens de escolher viver com ele ou não, viver em obediência ou não. E nesse Monte Gerizim, então, depois nós vamos ver mais para frente da história. Também quem acompanha os estudos no Telegram já sabe que esse monte depois, o altar dos samaritanos foi levantado, que está lá até hoje, né? Um lugar de turismo hoje em dia, assim, que as pessoas vão conhecer, porque ele existe até hoje. E o Monte Ebal significa pedra ou montanha nua. E é onde teve então a maldição. Depois a gente vai ver, e depois vocês veem isso no livro de Josué, que lá está a aliança sendo firmada e as 6 tribos divididas em cada grupo em uma montanha, o altar é levantado. E o Vale de Siquém, antes da gente passar para esse lance da maldição, que é uma segunda parte, a gente já finaliza o estudo. Quanto tempo eu tô aqui, gente? Nossa, 1 hora já tô acabando. O Vale de Siquém, ele está então entre essas 2 montanhas que representam o bem e o mal, e Shequem, que seria o nome de Siquém no hebraico, significa ombro ou costas. Existem eventos específicos que aconteceram ali, que eu vou trazer para vocês, né? O primeiro é que o primeiro altar que Abraão levantou, está em Gênesis 12, foi exatamente em Siquém. Em Gênesis 12, no versículo 6, depois que o Senhor chama Abraão para sair da sua parentela, que ele seria feito, né, pai seria feito uma grande nação, na verdade, e teria o nome engrandecido. Abrão, né, ainda é Abrão, não é Abraão. Abrão sai da sua terra, leva Ló, leva Sara, leva mais o seu grupo lá que estava com ele, que ele ensinava, porque Abrão já era um profeta nessa época, ele já ensinava a respeito dos princípios do Eterno.
E ele então sai de lá, vai para Arã, e quando Abrão está atravessando a terra, ele vai até Siquém, até o Carvalho de Moré, no versículo 6, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. No versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Por que é tão importante você saber que um altar foi levantado para o Senhor naquele lugar, nesse tempo? Abraão já estava consagrando aquela terra muitos e muitos anos antes desse povo tomar posse. Então, esse povo não estava tomando posse de uma terra que eles escolheram assim, a bel prazer. Essa terra já estava consagrada. Além dela ter sido prometida, Abraão consagrou com um holocausto a região. Depois você vai ver em Gênesis 33, Jacó levantando um altar também nessa região de Siquém. O filho de Isaac, né, neto de Abrão. No versículo 19. Então, vou ler desde o 18. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Então, aquele lugar que já tinha sido consagrado pelo seu avô, foi comprado, até aquele pedaço de terra foi comprado pelo Jacó, que é Israel, porque depois Deus transforma o seu nome de Israel, né? Aqui ele já tem esse nome, na verdade ele já tinha brigado com o anjo aqui, já tinha recebido a bênção, se não me engano, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se foi aqui ou foi depois. Bom, ele fez a coluna de Betel no capítulo 28, depois que ele teve a visão da escada. E aí ele fez meio que um voto com Deus no versículo 20. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. E aí ele erigiu a coluna em Betel e ele fala, né? E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Aí passa um tempo, Jacó vai trabalhar lá na terra de Labão. Aí ele sai, né, passa os anos, passam bastante anos, porque ele trabalhou 14 anos para Labão. E aí ele luta com Deus. No versículo 22 do capítulo 32, ele já tinha lutado com Deus. E aí no 28 diz que o nome dele seria mudado. Já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí ele então, quando compra as terras de Siquém, quando ele sai com a sua família, com seus filhos, ele compra a terra de Siquém e ali ele levanta o altar e chama Deus, o Deus de Israel, já determinando o lugar onde o povo de Israel habitaria, né? E depois tem o lance do Siquém, né, com a Diná, filha de Jacó, e com a Lia. E aí ela se deita, né, com o Siquém e os irmãos acabam sabendo. E aí tramam contra Siquém, né, falando para ele se circuncidar, porque era costume, né, se ele estava querendo mesmo casar com Diná, ele devia se circuncidar para ser do povo. Só que na hora que eles estavam lá, Siquém e seus homens estavam se recuperando, né, da circuncisão, eles atacaram Siquém, mataram ele. Isso está no capítulo 34, exatamente nos versículos 13 e 26, se você quiser depois ler. Aí no capítulo 35, nós vemos Jacó voltando a Betel,
né, e cumprindo com o seu voto, levando o seu dízimo, e aí ele ordena que toda a sua casa pegue os seus ídolos, pegue todos os objetos de idolatria, e ele enterra. Lá no versículo, Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aí no versículo 14 de Gênesis 37, você vai ter o episódio de José sendo instruído pelo pai a ir para Siquém encontrar com os irmãos. Só que os irmãos tramaram, né, enciumados com a revelação que José tinha, conspiraram contra ele. Esses irmãos estavam em Dotã, na verdade, e lá eles conspiraram, venderam o irmão, né, como escravo, e aí a gente tem toda a história de José. E em Josué 24:32, você vai ver Siquém novamente na história do povo de Israel, porque José pediu para que os ossos dele fossem enterrados, né, na terra prometida, na terra de Canaã. Ele sabia, né, dessa promessa, e então o povo levou os ossos de José, e quando eles tomaram posse da terra de Canaã, eles enterraram os ossos de José em Siquém. E isso está em Josué 24:32, depois você pode ler lá. Aí, voltando para a maldição, né? A gente já entendeu que Deus criou o bem e o mal, e Ele te deu o poder de escolha para você escolher entre obediência ou desobediência. O bem, ele está ligado à realidade da presença de Deus. O bem e a obediência, né? Eles estão associados à luz do Senhor, à fonte de vida. Se você obedece, você está conectado à fonte de vida. Se você desobedece, você está desconectado à fonte de vida. A sua escolha é essa, estar ou não conectado ao Senhor. Não é as escolhas que você faz na vida. Toda escolha que você faz, ou ela te leva para mais perto da presença do Senhor, ou ela te leva para mais longe. Você que determina a distância entre você e a fonte de vida com as suas escolhas. Mas toda a escolha, ela está no fundo pautada em obedecer a palavra de Deus ou desobedecer. Porque Deus tem um princípio, Deus tem uma reta justiça. Se você caminha fora dessa reta justiça, você está desobedecendo. Não importa o que você esteja fazendo, não importa quão bem intencionado você é. Se está fora da reta justiça, você está fora da presença de Deus. E a reta justiça do Senhor, ela se cumpre na pessoa de Jesus e na sua ressurreição. Então, se você não está com Jesus, você está longe do Senhor. Não tem outra escolha. Você pode estar reconhecendo Deus quando você vê o pôr do sol, você pode estar reconhecendo Deus quando você estuda o corpo humano, quando você descobre como as constelações, a galáxia e esse universo todo é cheio de mistérios e tudo mais, você fala, uau, Deus existe, mas se você não crer no seu Filho, não confessá-lo como Senhor e Salvador, não adianta de nada, porque Ele é a fonte de vida e Ele é o cumprimento de toda essa palavra que a gente está estudando. Outra coisa, por que nós não precisamos cumprir, né, todos os mandamentos, mas nós precisamos entender que existe uma reta justiça para a gente seguir? A maldição, ela foi colocada como uma consequência do erro, né, da desobediência, mas para o povo, porque vocês têm que lembrar que essa palavra ela foi determinada para o povo de Israel e para aqueles que querem viver com Deus, né? Não é uma lei que determina a vida dos ímpios, então você não pode achar que você usa isso como uma régua para determinar se o injusto, aquele que não anda debaixo da justiça de Deus, é abençoado ou não. Ele tem os deuses dele e os senhores dele, que não é o eterno. Essa palavra, esses mandamentos, eles são estatutos perpétuos para uma aliança firmada com aqueles que se entregam para o Senhor, com aqueles que querem fazer aliança com o Senhor. Então, essa regra, ela está sobre o povo de Israel. O povo de Israel que cumpre os mandamentos e que
instrui os seus irmãos, né, os seus conterrâneos a viver debaixo da justiça do Senhor, meditando na Torá, cumprindo as mitzvot, eles são abençoados. Existe a bênção que é individual, mas existe a bênção que é para o coletivo, como a chuva. Nós vemos que em várias passagens do livro de Deuteronômio, o Senhor começa falando no singular e termina falando no plural. Ele se refere no individual, mas termina falando de uma bênção que é coletiva, porque existem bênçãos que ele derrama se muita gente está cumprindo o seu mandamento. E a bênção da chuva, a bênção sobre a proteção de Israel, a bênção sobre colocar esse temor e tremor nos povos que estavam ao seu redor, só vem quando a multidão está debaixo dos preceitos, dos estatutos, guardando os mandamentos, guardando e amando ao Senhor e vivendo debaixo da sua reta justiça. Quando eles não vivem, não cumprem, lembre-se que todas as leis são um contrato nupcial desse povo com o Eterno. Quando eles não cumprem, a consequência é o distanciamento da presença do Senhor, e esse distanciamento faz com que eles fiquem à mercê. Então, a chuva que Deus dava vai parar de ter. A proteção que Deus cercava vai parar de ter. Então, eles ficam à mercê dos inimigos, as nações que estão ao redor, querendo aquela terra que é boa. Que mais? A gente já viu isso, né? Sobre as bênçãos que vêm, sobre bom, a gente vai ver mais, na verdade, agora, a partir do 12. Do 14, se não me engano, a gente vai ver sobre a maldição. Não, mais pra frente ainda. Mais pra frente. Mas, enfim, a gente vai ter um capítulo específico que a gente vai falar sobre as maldições que vêm. Mas eu quero que você entenda que essas maldições são consequências que Deus permite, porque quando eles sofrem a consequência, eles fazem o quê? Eles se lembram do Senhor. É como uma disciplina para eles. E o Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Então não é um castigo. É uma consequência que vem sobre o povo e que traz, consequentemente, uma disciplina para que eles voltem, retornem, façam a techuvá e voltem ao Senhor, voltem a cumprir os preceitos, se purifiquem novamente, parem de idolatrar outros deuses, parem de descumprir com os mandamentos do Senhor. A outra coisa, por fim, que eu quero trazer para vocês é que Cristo já levou toda a maldição, né? Todo o pecado inicial, todo o pecado que nós já cometemos na ignorância, toda a condenação da morte trazida pelo pecado de Adão e Eva, toda a corrupção da carne que trouxe morte espiritual. Jesus veio tirar o pecado do mundo, mas isso não significa que você pode viver a vida do jeito que você quiser, porque agora você deve viver pelo Espírito e não pela carne. Jesus veio trazer liberdade para o teu espírito, liberdade para a tua alma, para você não estar debaixo do domínio do pecado que te distancia do Senhor. E no versículo 24 de Lucas 9, Jesus diz que, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós devemos abrir mão do velho homem, nós devemos abrir mão das práticas do passado, daqueles erros que nós cometíamos por ignorância. Nós devemos abrir mão das nossas tradições que foram ensinadas, nós devemos abrir mão de tudo aquilo que, na verdade, nos distancia da fonte de luz. Nós devemos buscar, querer essa bênção que o Senhor estabelece para aqueles que têm aliança com Ele, né? Entendendo, né, a gente já aprendeu sobre bênção, que a bênção é um poder concedido para que a gente prospere, para que a gente seja bem-sucedido e para que a gente seja fértil. O outro trecho que Jesus fala sobre a justiça está em Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, vocês precisam guardar a justiça do Senhor, senão vocês não recebem o galardão do Pai.
nós, como os gentios, nós temos que andar debaixo da justiça também, mas sem esquecer que não é a lei que nos salva, é a nossa fé. Mas nós devemos andar debaixo da resta justiça do Senhor, porque Jesus mesmo falou para todos os homens que ele curou e mulheres que ele curou e libertou e perdoou, vá e não peques mais. Então isso significa que ainda os preceitos, os mandamentos, os estatutos do Senhor, eles regem aquilo que é a reta justiça dele. E essa justiça que a gente deve viver é exatamente isso. Em Mateus 6, 22, não é Mateus 6, não. Em Mateus 5, 19 e 20, Jesus fala sobre também o cumprimento da lei, a obediência e o que isso traz. Isso nos dá autoridade, inclusive, porque a palavra de Deus, ela é espada, né? E a palavra de Deus nada mais é do que tudo aquilo que ele estabeleceu. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então eu vou repetir aqui o 19, que foi o que eu trouxe de destaque, né? O 19 e o 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ou seja, não importa qual é o mandamento, né? Tem pessoas que buscam, né, dar mais valor aos mandamentos que remetem a um valor moral, né? Casar virgem, adultério, não que não sejam importantes, são super importantes, né? A partir do momento que você entende os princípios do Senhor e por que você casa. Mas os mandamentos que são considerados menores, como não vai ter inveja, não cobice, não fale mal, não grite, não blasfeme, as pessoas não dão tanta importância. E o que Jesus está falando aqui? Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, as mitzvot, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Os fariseus e os escribas, né? O meio cristão costuma pôr eles, né, num lugar assim de tipo como se eles fossem as piores espécies da face da terra, por serem hipócritas. Mas era um grupo que era hipócrita, e esse grupo de fariseus e escribas conheciam a palavra e meditavam nela. O problema deles é que eles não exerciam ela. Eles não amavam a palavra, eles tinham só a letra, e a letra mata. Quem vivifica a letra, a palavra de Deus, é o Espírito do Senhor. E esses homens foram endurecidos, né? O coração deles foi endurecido, graças a Deus, porque por causa desse endurecimento do coração deles, nós podemos ser chamados de povo de Deus agora. Você só tem salvação porque o Senhor te acolheu. E isso está em Isaías, no capítulo 42. Só para finalizar aqui, Isaías 42, diz assim, no versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então essa aliança que nós desfrutamos é uma aliança que foi feita para o povo de Israel. Mas o Senhor
fez com que essa aliança se estendesse para nós por ele ter sido rejeitado, porque o coração do povo de Israel foi endurecido, embora alguns judeus, né, na época, e israelitas creram e viveram como discípulos de Jesus depois, mas Jesus foi feito mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Então, Isaías estava trazendo aqui a promessa do Messias que viria tirar o pecado do mundo. E lá em Isaías 53, versículo 8 e 12, nós vemos o que Jesus cumpriu já, né? Mas aqui já estava sendo profetizado. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. E Jesus, né, não tinha injustiça, não tinha nada que você condenasse ele, que você considerasse ele maldito, mas ele foi morto como maldito, mas ele foi sepultado como um homem rico e justo, porque um homem rico emprestou a sua sepultura para enterrar Jesus. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E em João 1, 29, quando João Batista, vê Jesus chegando, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali então começa o ministério de Jesus, depois do seu batismo, ele cumpre todas as leis, toda a profecia, ele tira a maldição, a condenação da morte, ele tira o pecado do mundo, e ele então se torna a aliança entre o povo de Israel e o Eterno, e ele se torna a nossa luz, e ele é aquele que tira a distância que nós tínhamos do Eterno. Então, quando você obedece os mandamentos com fé em Jesus, focado em querer ter o caráter de Jesus, focado em querer viver debaixo do que ele ensinou, que nada mais é do que a palavra de Deus reta, sem mancha, sem excessos, sem doutrinas de homens, você vive debaixo da bênção do Senhor. E a palavra de Deus, ela é algo que é para sempre, Então as bênçãos se estendem para a sua vida, não é só herança de vida eterna, mas essas bênçãos, elas se estendem à sua vida. Então é isso. Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Elisa. A Elisa já saiu. Gabi, Lili, Ju, vocês têm alguma dúvida do que foi ensinado? Alguma coisa ficou meio confusa? Eu posso repetir se vocês quiserem. Que eu sei que foi muita informação, mas todo capítulo tem muita informação. A gente, quando lê batida, a gente mal tem ideia do que está perdendo quando a gente busca mais profundo, o que tem aqui. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou encerrar a live aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá tudo ok? Tudo ok?
Então é isso, galera. Boa noite. Jesus abençoe vocês. Depois assiste novamente, porque eu sei que tem muita informação, então talvez algumas coisas possam ter passado batido na hora de eu estar falando. Quando vocês reassistirem, vocês vão acrescentar mais conhecimento. Glória a Deus que vocês gostaram e que vocês aprenderam muito. Bom final de semana. E aí, no Raiz, eu falo melhor sobre o Tzitzit. E aí eu explico aquilo que eu não quis passar agora, senão, imagina, já passou 1h15 e teria passado muito mais se eu tivesse aprofundado. Mas aí eu gravo agora e fica disponível segunda-feira para vocês aprenderem e aprofundarem mais, tá bom? E é isso. Uma boa noite, obrigada pela participação e a gente vai se falando.